Olá, querido professor. Olá, paz do Senhor, irmão Mateus. Olá, paz do Senhor, professor, você que está aí nos assistindo em mais um podcast EBD em Síntese. Seja bem-vindo a mais uma aula, a aula número 7, a essa aula que é muito especial, em que nós vamos aprender e exercitar a gratidão, né, a praticar a gratidão em nome de Jesus, né? Nesse exercício, né, em que nós estamos fazendo, preservando os valores cristãos, nessa lição que tem sido uma bênção para as nossas vidas, né, tem sido aqui um exercício de fato, né, de valores, né? Tem sido um exercício de preservação, né? De ensino, de valorização dos princípios cristãos nas nossas vidas, né? Tem sido a rememorização dos valores cristãos e tem sido uma bênção para as nossas vidas rememorar, reviver, refletir sobre esses valores que são tão importantes e tão significativos para nós, quanto cristãos, né? Quanto irmãos em Cristo, quanto igreja do Senhor na terra. Tem sido muito importante para nós falar desses princípios que têm sido tão, como é que eu posso dizer, têm sido tão confrontados, né? Viverem em um tempo de tanto confronto, né, irmão Mateus? Viverem em um tempo de tanta inversão de valores, nós estarmos aqui, né, rememorando, relembrando, falando o tempo todo, né, desses princípios, desses valores que são tão importantes e valiosos, né, para nós e para todo mundo, né, para toda a sociedade, para balizar, para solidificar e também é, para alicerçar a sociedade, a família, as nações da terra, todas as nações da terra foram alicerçadas, né, nesses valores, né, que estão, que são, eles foram criados, eles foram fundamentados na palavra de Deus. Sem esses valores, o mundo não existiria. Sem esses valores, a família, a sociedade não existiria como ela existe hoje, ela não chegaria ao mundo, nós sabemos, né, que o mundo não chegaria, o homem não teria alcançado o sucesso, o progresso, ele não teria alcançado a tecnicidade e também não teria ampliado o seu conhecimento como ele ampliou até hoje, né? Não teria alcançado todo o avanço, nem tecnológico, nem humano, nem científico, que ele alcançou até hoje. Só alcançou porque essa sociedade, né, que está hoje, está alicerçada nesses valores, ela foi fundamentada nesses valores, embora tenha sido, durante toda a sua história, tenha sido bombardeado, embora tenha sido o tempo todo vilipendiado, embora tenha sido o tempo todo distorcido, embora até hoje tenha sido atacado, e, e até hoje, né? E hoje muito mais do que eu acho que hoje muito mais do que sempre, né? Tenha sido violentado esses valores, né? Ainda são os valores, né, que valem pelos quais valem a pena lutar, né? E hoje mais do que nunca vale a pena nós exercitarmos a necessidade de sermos ainda mais gratos a Deus pelo que temos, pelo que somos, principalmente pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele fez por nós, e principalmente pelo que Ele fez e que não tem valor, não tem como, não teria como nenhum de nós pagarmos, né? Que é o valor imerecido, insustentável, impagável da salvação. Não há como, nem eu, nem você, não teríamos como pagar, né, pelo custo da salvação. E foi o Senhor quem pagou por nós. Não há nada que possa pagar por isso. E precisamos ser gratos ao Senhor por isso, por tudo que Ele tem feito por nossas vidas.
Se a saúde está fraquinha, vamos ser gratos por essa saúde, ainda que fraquinha. Se o dinheiro está pouquinho, vamos ser gratos pelo pouco. Ele é fiel para nos colocar no muito, não é isso, irmão Mateus? Se a coisa não está boa, então vamos ser gratos pela coisa que não está tão boa, tão perfeita, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para nos colocar em uma situação boa e perfeita. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós, né? Ele bem sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, né? Então, ele é poderoso e o pensamento dele é mais alto do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e nós precisamos ser gratos, né? E confiarmos nele plenamente em todo o tempo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar a terra e a memória deles. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de toda a sua angústia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam serão punidos. Salmo 34. Esta é a palavra do Senhor que está sobre a nossa vida e é nela que devemos confiar. Em nome de Jesus. Essa aula é poderosa para nós e nós precisamos estar atentos, né, com os nossos ouvidos abertos, irmão Mateus, porque essa aula vai falar muito aos nossos corações, vai trazer muitas coisas maravilhosas para a nossa alma, né? Para nós, quanto professores, para os nossos alunos também, é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade única para nós sairmos cheios da graça do Espírito Santo de Deus, dessa aula da escola dominical, cheios de conhecimento e cheios de graça, cheios de poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que habitará no meio dos nossos alunos nessa aula no próximo domingo, em nome de Jesus, amém? Você está com a palavra, irmão Mateus. Você pode ler para nós aí os objetivos, né, e os objetivos específicos da nossa lição. Meus queridos irmãos, antes de tudo, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, irmã Eleide, você, querido A paz professor, do Senhor. professor. É um prazer tê-lo aqui novamente, mais uma vez. E como a nossa irmã Eleide bem falou, eu espero que esta aula seja muito produtiva, seja abençoadora para você, para o seu aluno, que seja edificante em nome de Jesus. Como a nossa irmã bem falou, meus queridos, nós temos por título da nossa lição Praticando a Gratidão. E a gratidão, como nós sabemos, ela deve, além de ser lembrada e de ser vivida em nossos corações, deve ser praticada. Então, por isso que os objetivos da nossa lição, a lição nos traz três objetivos. O primeiro objetivo é explicar que o serviço a Deus é uma forma de gratidão a Ele. Ao trabalharmos, ao fazermos, ao nos desempenharmos na obra do Senhor, nós estamos é, servindo com gratidão a Ele, porque sabemos que tudo o que venhamos a fazer, que o que venhamos a servir, o que venhamos a entregar a Deus, são apenas migalhas, mediante aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. O segundo objetivo é apontar que devemos ser gratos às pessoas pelo bem que nos fazem. Muitas pessoas, elas desassociam a gratidão ao próximo, mas muito pelo contrário, temos que ser gratos a Deus pelo que Ele nos dá e também gratos àqueles que nos ajudam, gratos àqueles que nos estenderam a mão, gratos àqueles que nos apoiaram em momentos tão difíceis, porque nós sabemos que os momentos difíceis vêm e vão. Hoje, no dia que precisamos, nós fomos apoiados. Mas se daqui a algum tempo precisarmos novamente,
Se ao que algum tempo fomos novamente necessitados dessa mão amiga e não exercemos a gratidão, nós não vamos recompensar e não vamos dar honra àquele que nos ajudou, né? E o terceiro objetivo da lição é explicar que a ingratidão é um fato que o crente deve aprender a lidar. Muitas vezes nós ajudamos, muitas vezes nós fazemos, estendemos a mão, chegamos com a mão amiga, mas somos retribuídos com ingratidão, com palavra de menosprezo, com pessoas que não conseguem entender e compreender o peso do que nós fazemos, amparados pelo que Jesus nos motivou, né? E além disso, a nossa lição ela vai também nos trazer objetivos específicos, objetivos que serão introduzidos dentro da lição que nós estamos estudando. E o primeiro ponto vai dizer o seguinte, que a gratidão ela é fundamental para estabelecermos um relacionamento com Deus. Não tem como nós nos aproximarmos do Senhor, entendermos que Cristo é o nosso Salvador sem sermos gratos pelo aquilo que Ele fez por nós. A gratidão ela é uma evidência do nosso entendimento de que tudo que temos, tudo que recebemos, que a salvação recebida, ela foi merecida. Então temos que ser gratos por isso. O segundo ponto vai dizer que o sentimento de gratidão traz paz à alma e agrada a Deus. Isso é maravilhoso, porque ao entendermos que a gratidão, ao sabermos e conseguirmos entender que temos que exercer a gratidão, nós vamos conseguir pôr em nossa mente, vamos conseguir compreender que o que recebemos, que o que temos, que o que o Senhor nos deu, nós não merecíamos. Isso agrada ao Senhor, porque reconhecemos que só em Jesus, que só por meio de Deus, nós vamos receber aquilo que nenhum outro pode nos dar, que é a salvação. O terceiro ponto vai dizer: reconhecer a importância da gratidão para com o próximo por meio das nossas ações. Isso nós bem falamos dos objetivos é, específicos da nossa lição, né? O quarto ponto vai dizer: a gratidão desfaz ressentimentos e outros sentimentos que destroem a felicidade, né? Quando nós chegamos com a palavra de gratidão, muitas vezes inesperada, muitas vezes que o próximo nem vai esperar que chegaremos com essa palavra, ela vai quebrando barreiras e vai estreitando laços para com os próximos, né? O quinto ponto vai falar: a ingratidão é falta de reconhecimento do trabalho ou esforço de alguma pessoa. E quando nós somos ingratos, ou quando alguém exerce ingratidão conosco, a primeira coisa que nós pensamos é isso: quanto eu já ajudei, ou o quanto eu fiz, o quanto eu entreguei, mas recebi muito pelo contrário a ingratidão. E isso nós não podemos pôr em prática. Então, por isso, precisamos passar para os nossos alunos. Precisamos mostrar para os nossos alunos que os mínimos, os pequenos detalhes do que recebemos, nós temos que expressar gratidão, temos que reverter em palavras de agradecimento, um obrigado, um muito obrigado. Isso é importantíssimo. E o ponto 6 vai dizer que o sentimento de ingratidão é resultado da falta de amor para com o próximo. Então, esses pontos e esses objetivos serão traçados e tratados na nossa lição, que nós vamos estudar nesta aula. Antes de começarmos a gravar a aula, né, nós estávamos falando de uma forma, né, interessante de iniciar, de dar início a essa aula. É claro que o professor, antes de começar a sua aula, ele já orou, né, ele chegou antecipadamente na escola dominical, ele já preparou a sua aula, ele já trouxe todo o material que ele precisaria para começar a sua aula, porque o professor ele precisa trabalhar com uma certa antecipação, né? Então, ele já trouxe todo o material que ele precisaria para dar início à sua aula. Se ele precisa de uma caixa de som, ele precisa trazer com antecedência, tudo, porque ele precisa chegar primeiro do que o aluno, né? E aí, uma forma de iniciar essa aula, né, seria receber os alunos com uma canção, né? Pode ser com um hino da harpa, um hino de gratidão, o hino 597, né, que fala de gratidão, o hino 596, pode ser o hino 370, que é um hino bastante conhecido, pode ser o hino do Diante do Trono, que nós estávamos falando aqui, né, Te Agradeço, de Diante do Trono, que eu acho que é um hino que para os pré-adolescentes seria um hino que eles gostariam de cantar juntos, porque com certeza é um hino que é bastante cantado na igreja, né, Te Agradeço, de Diante do Trono, e seria um momento de reflexão para eles. Cantar todo o hino junto com a canção, né,
leva lá uma caixinha de som, coloca lá no Bluetooth do celular, canta junto com os alunos, depois da canção, começa a refletir com eles sobre os motivos de gratidão, né? O que é que nós temos para agradecer? Agradecer a Deus, né? Quais são os motivos de gratidão que nós temos? Porque nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Alguns talvez eles nem pensem a respeito disso, né? Talvez pelo comodismo de muitos, alguns têm algumas situações muito cômodas, né? Algumas crianças elas têm situações bastante cômodas, outras nem tanto, né? Mas algumas talvez nem pensem a respeito disso, nem são motivadas a pensar a respeito disso. Mas como professores, formadores de opinião, formadores cristãos, nós precisamos levar os nossos alunos, porque são nossos filhos na fé, né? Nós precisamos conduzir os nossos alunos a pensar a respeito disso, né? Agradecer a Deus pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pela saúde dos nossos pés, das nossas pernas, a saúde emocional, a saúde espiritual, pela nossa visão, né? Alguns vão dizer assim, mas eu uso óculos, mas você tem o dinheiro para comprar o óculos, né? Se você não tem o dinheiro para comprar o óculos, alguém lhe deu o óculos que você usa. E aí, tudo isso é providência de Deus, e por essas coisas nós precisamos dar graças, e tudo isso é motivo de gratidão, né? E principalmente pelo dom imerecido da salvação, né? Pela graça de Deus que vem sobre nós, e nós precisamos, e eles, inicialmente, eles nem vão saber pelo que agradecer, mas aí nós vamos, né, conduzindo, motivando, e você vai ver que vai ser uma experiência, né? Você, professor, vai ver que será uma experiência bem interessante, porque eles vão começar a trazer motivos de gratidão que irão lhe surpreender. Eu sempre sou surpreendida na classe de pré-adolescentes. Eles são, assim, incríveis. Trazem situações que me deixam realmente, assim, muitas vezes de boca aberta, né? Porque eles, do nada, eles trazem informações que nos surpreendem de verdade e nos tocam, assim, bem profundamente. E também, né, da mesma maneira como eles precisam ser motivados a agradecer a Deus, né, que aí é o nosso relacionamento vertical, né, a agradecer a Deus, também precisamos orientá-los a ter esse relacionamento na horizontal, pelo que nós somos gratos aos nossos amigos, né? Você é grato a Deus, mas aos seus amigos que estão ao seu redor, você é grato pelo quê? A sua família, né? Você consegue se lembrar de alguma coisa que deixou você grato de verdade, o sentimento de gratidão, e aí para que esse exercício, para que esse sentimento de gratidão seja aflorado, que ele consiga entender. Porque o sentimento de gratidão, eu estava lendo a lição, e eu estava lembrando, né, lembrando de uma pregação, inclusive, que nós tivemos nesses últimos dias, né, com uma pregação que eu assisti, que o sentimento de gratidão, ele não é uma coisa assim que... O sentimento de gratidão é uma coisa tão grande e tão poderosa que ele não se limita às palavras, né? O coração que é grato de verdade, ele não se limita só a dizer assim, obrigada. O coração grato, ele não quer só dizer obrigada, você foi útil. É por isso que ser grato a Deus não é só você dizer, Jesus, muito obrigada, Senhor, obrigada pela tua fidelidade, não. É por isso que ser grato a Deus é servi-lo, né? E eu lembrando da mulher de Maria, né, quando quebrou aquele vaso de alabastro, que era tudo que ela tinha naquele momento, né, que aquela riqueza que ela estava guardando para o seu casamento, era tudo, era a sua maior riqueza naquele momento. Ela estava grata pela vida do seu irmão que havia sido devolvida. Era tudo que ela tinha. Ela não havia sido convidada para aquela festa, mas ela entra porque ela precisava fazer alguma coisa por Jesus que demonstrasse toda a sua gratidão. E aí
o que é que nós estamos fazendo, né, para demonstrar toda a nossa gratidão? Se eu sou grata de verdade, o que é que nós estamos fazendo para demonstrar a nossa gratidão ao Senhor? Como é que nós estamos praticando essa gratidão? Para exercitar essa gratidão a Deus, o que é que eu estou oferecendo ao Senhor? Qual é o serviço, qual é o tipo de serviço que eu estou oferecendo? Como é que eu estou dizendo a Deus? Como é que o meu coração está expressando essa gratidão? Quais são as palavras que eu estou usando para dizer a Deus? Essas palavras estão sendo sinceras, né? Como é que eu estou trabalhando para Deus, né? Como é que eu estou exercitando essa gratidão também com os meus amigos, com as pessoas que me ajudam, que me servem na hora que eu preciso? Porque ser grato a Deus é fácil, porque Deus é Senhor, né? Isso. E Ser até, grato. irmã Helena, Oi? para exercitarmos com os nossos alunos essa prática que, como a senhora bem falou, é tão importante, eu até pensei em uma dica, em uma dinâmica, que seria o seguinte: você, professor, você levaria um pequeno barbante e no mural da sua sala, ou na porta, em algum local que eles, todo domingo, pudessem ter acesso, pudessem ver, você fixaria ali motivos de gratidão. Então, eles escreveriam um motivo de gratidão porque eles são gratos, e ele seria fixado na porta da Sim, sala ou no mural, e ele todo domingo eles iriam ver e iriam se recordar motivos de gratidão. E isso seria tão importante porque muitas vezes nós recebemos algo do Senhor, somos abençoados com o Senhor, pelo Senhor, mas nós, pela rotina, esquecemos. pelo dia a dia, acabamos esquecendo do que Sim, recebemos, acabamos negligenciando ou até não atentando mais para aquilo que o Senhor nos deu. Só que quando é, às vezes quando nós nos lembramos, ah, naquele dia o Senhor me deu algo tão bom que eu me alegrei, ah, o Senhor me concedeu uma bênção, algo que eu pedi em oração, isso vai como um exercício. E exercitando a gratidão, a gente vai servindo mais, vai fazendo mais, vai entregando mais ao Senhor. E a lição, varal de memórias, né? Um quadro de e isso, memórias, isso um é. quadro de memórias ou um mural da gratidão, fica ao seu Isso. critério, professor, professora, a intitular esse mural ou como será chamado, né? Então, todo domingo eles Aham. podem colocar ali um papelzinho da gratidão, algo que eles lembrem que foi o Senhor que fez. E a lição, no primeiro tópico, no tópico B, ela vai dizer assim, ó, servir a Deus é uma forma de gratidão. E ela mesmo nos traz um exemplo dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Isso mostra que aquele leproso ele lembrou, ele tinha recebido a bênção, tinha sido curado, mas ele lembrou de quem foi que deu a bênção, de quem foi que concedeu a cura a ele, e voltou para agradecer. Então, quando nós, ao olhar o mural, nós vamos ver, os alunos vão ver, você, professor, o seu aluno vai ver que ali você recebeu uma Glória a Deus. bênção, e você vai voltar, e assim como o leproso voltou e agradecendo ao Senhor, porque o exercício da gratidão é um serviço. Exercendo e É. servindo ao Senhor, vamos lembrar, ah, o Senhor me deu tal coisa, então é por isso que eu vou fazer com mais afinco, com mais vontade, não como barganha, não como recompensa, não, mas sim como um sentimento de gratidão, gratidão pelo que foi dado e pelo que foi recebido por meio de Jesus, né? Então isso é maravilhoso, isso é um exercício que nós temos sempre que ter em mente e temos que estimular os nossos alunos, mostrar a eles que por mais que recebi algo tão pequeno, algo tão simples, algo é, tão, entre aspas, tão sem valor, mas Deus sabe, Deus dá, Deus, ele conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração e dá conforme o que nós necessitamos. Por isso que o tópico A, aqui do ponto 1, vai dizer que Deus cuida de cada detalhe. Cada detalhe é um bom dia, é um abraço que nosso coração, nosso corpo estava pedindo, e Deus manda alguém, manda um irmão, manda uma irmã que conceda esse abraço, que conceda uma palavra de afirmação, que chegue com uma provisão, que chegue com algo que solucione o nosso problema. Então é Deus cuidando e exercendo a gratidão e sabendo que é Deus que cuida de cada detalhe, nós vamos tributar, entregar e render ao Senhor cada vez mais honra e glória, porque Ele merece, né? Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É verdade, é verdade. Então, assim, essa dica do quadro de memórias é
maravilhoso, né? Porque aí você vai, todo mundo, né, que entra na sala, ele vai sim vendo, né? Não só você que rememora o seu motivo de gratidão, mas todas as pessoas vão também rememorar a bênção que você recebeu e também ali o seu motivo de gratidão e também as outras pessoas que não viram, né? Não viram no dia que você Isso. agradeceu por aquela bênção, mas novos alunos, novas pessoas, né? Até alunos que não são daquela classe vão ver também todas as vezes que entrarem na classe, verão ali o seu motivo de gratidão. E isso é maravilhoso, né? O Salmo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? Algumas outras versões vão dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração agradecido. Essa, 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 essa palavra, né? A, a, essa palavra de quebrantamento, de agradecimento, o Senhor está perto dessas pessoas, né? Então, você ser grato ao Senhor não é algo que vai, é claro que agrada ao Senhor, né? Você ser grato, quem é que não é? Quem é que não gosta, né, de alguém que seja grato, né? É muito ruim você estar perto de alguém que seja ingrato. Mas você ser grato ao Senhor faz muito mais bem a você, não é? Do que a qualquer outro. Então, você ser grato ao Senhor vai ser alguma coisa que vai trazer benefício para a sua vida. Então, se você precisa ser grato ao Senhor, não por barganha, né? Mas porque isso é benéfico, porque é benéfico para você internamente, né? Por uma questão sistêmica, biológica, porque a gratidão ela vai trazer exercitar a gratidão, isso é ciência, né? Exercitar a gratidão vai ser benéfico para a sua vida, porque vai produzir bons hormônios, vai produzir antibióticos naturais no seu corpo, né? E também vai atrair a presença de Deus para você, né? Isso é fundamental, né? O exercício da gratidão ele é extremamente importante para nós, né? Então, aí nós precisamos também, né, ser grato às pessoas, né? É, ser grato às pessoas que estão ao nosso redor. É muito difícil, até algumas situações que nós trabalhamos, né, com pessoas que ali, dentro nas próprias congregações, e quando, né, nós pensamos em presentear ou agradecer a alguém, aí alguém se levanta e diz assim, mas nós precisamos trabalhar é, por Cristo, né? Sim, nós precisamos trabalhar por Cristo, né? Nós servimos a Deus, não a igreja, mas não pelas coisas, né? Por Cristo e não pelas coisas, é verdade. Mas nós temos o dever de sermos gratos, né? Nós temos o dever de sermos gratos às pessoas que trabalham conosco, as pessoas que nos dão a mão, trabalham ao nosso lado. Então, é um exercício também, né, para você professor, você professora, você que tem auxiliar, né? Seja grato ao seu auxiliar, né? Trate ele com respeito, né? Trate esse, todas as vezes que puder, né? Dê oportunidade para que ele também ministre a aula junto com você, dê a ele também a oportunidade para que ele colabore junto com você, também dê a ele a oportunidade de participar do planejamento das aulas, porque essa é uma forma também de respeito e de gratidão, né? Não só estar ali auxiliando junto com as crianças, mas também, né, participando junto do planejamento, do aprofundamento das aulas, mas também na hora ali de presentear, na hora de compartilhar uma bênção, na hora de compartilhar um momento porque tem gente que quer os louros apenas para si, né? Mas na hora de compartilhar os louros, né? Também compartilhe com os seus auxiliares, porque na hora de compartilhar,
né? Nós precisamos ser gratos a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Assim, os alunos, né? As nossas crianças que estão conosco. Precisamos ensinar aos nossos. E aí, como é que nós ensinamos aos nossos que estão conosco? A melhor forma de ensinar é pelo exemplo, né? Nós, quanto professores, precisamos dar este exemplo, né, de que somos gratos às pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, precisamos começar pelo exemplo. Então, eu, como professor, estou sendo um exemplo de uma pessoa grata, né? Se eu estou sendo esse exemplo de uma pessoa grata, então, glória a Deus. Então, tá tudo bem, né? A gratidão às pessoas deve ser demonstrada, não é só dita. Ah, muito obrigada. Tudo jóia? Estamos quites. Não é assim. É importante demonstrar gratidão pelo bem que as pessoas fazem por nós. Além disso, a gratidão faz de você uma pessoa mais feliz, né? É como eu acabei de dizer, né? A gratidão, o exercício da gratidão produz bons hormônios, isso é ciência. Produz bons hormônios, produz antibióticos naturais no nosso corpo. O exercício da gratidão produz bons fluidos no nosso corpo que nos ajudam a curar enfermidades. Isso é verdade, né? Cientistas comprovam isso. Será que você consegue lembrar a última vez que demonstrou gratidão? Ou que começou o dia agradecendo a Deus? A gratidão é um sentimento transformador, pois nos leva a reconhecer e valorizar o que é bom e o que o nosso próximo faz por nós. Algumas pessoas dizem que são gratas apenas a Deus, no entanto, precisam também ser gratas ao próximo, pois isso revela um ato de humildade. A gente que tem o hábito de dizer que é humilde, mas não reconhece o bem que o outro faz assim, né? E isso é um problema seríssimo. Porque quem é humilde não sabe que é humilde. Quem é humilde sempre se acha orgulhoso, né? Então, isso é um problema. Mas nós precisamos entender que, né, que o tempo todo nós precisamos, né, fazer esse exercício de gratidão com principalmente com as pessoas que estão mais próximas a nós, né? São os nossos colegas mais próximos, pessoas que trabalham diretamente conosco, né? Estamos o tempo todo, né, vivendo a necessidade de servir, seguir o exemplo de Cristo, lavar os pés uns aos outros, né? Eu vos dei o exemplo, como está escrito lá em João 15, né? O exemplo aqui da nossa Escola Bíblica Feminina. Você vai aqui o tema desse ano, eu vos dei o exemplo. João 15, João 13, agora me pegou. Mas, enfim, nós fizemos a nossa João 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, né? João 13, versículo 15, eu vos dei o exemplo. O Senhor nos deu o exemplo para que nós, né, lavássemos os pés uns aos outros. Esse é o maior exercício de humildade. Esse é o exercício de gratidão que precisamos fazer diariamente, é cuidar um do outro, né, para que possamos, né, também ser cuidado na hora da nossa necessidade, né? Porque se não exercitamos a gratidão, né, com o outro, o exercício da gratidão não pode ser também uma, uma, um exercício que exija reciprocidade, porque essa reciprocidade provavelmente só virá de Deus, né? Essa reciprocidade esperando apenas em Deus, essa gratidão esperando apenas em Deus, porque provavelmente ela só virá do Senhor, porque o Senhor, aqui como no tópico 2, né? O tópico 2 começa, falando de Tabita, que é um exemplo de gratidão, né? Começa falando sobre a visita de lá na igreja primitiva, onde
uma pessoa, onde Tabita, que era uma pessoa que costurava, né, que fazia muitas, era uma viúva que costurava para muitas pessoas, para órfãos e para outras viúvas daquele momento, ela faleceu e Pedro foi convidado a ir à sua casa, e quando chegou lá, ele orou, né, fervorosamente por ela, e ela ressuscitou. Então, essa foi uma forma do próprio Deus, né? Grato, né? Porque aí sim, a gratidão de Deus por aquela mulher, pelo trabalho que ela fazia, né? Pelo trabalho que ela exercia pelos órfãos e pelas viúvas, e o Senhor devolveu a ela a vida. Então, tudo que nós fazemos, fazemos esperando só em Deus. E, irmã Eleide, nossos alunos, isso é importante nós passarmos para eles, porque eles podem se perguntar o seguinte: por que eu devo ser grato? Por que eu vou ser grato por algo que eu recebi, por algo que eu fiz, ou exercer com gratidão aquilo que o Senhor me chamou? Porque, como a senhora bem falou, se nós fôssemos trazer uma moral, se fôssemos trazer o clímax dessa história, nós vamos entender que Deus ele recompensa e cuida daqueles que são gratos a Ele. Essa mulher, com certeza, era grata ao Senhor pelo que o Senhor tinha dado a ela e por isso ela servia a igreja local. Então, a partir do momento que ela vai, morre, Deus, por meio de Pedro, usando o apóstolo, ele vai lá, manda que ele ore fervorosamente, ele ora e ela ressuscita. E isso é muito interessante, porque temos que mostrar para os nossos alunos que a gratidão, como a senhora bem já falou, ela é teórica, é saber que tem o que exercer, mas também é uma gratidão prática, que vale muito a pena mesmo servir a Deus com gratidão. Deus ele vai à frente, Deus ele vai guiando, dando direcionamento àqueles que servem e que fazem a obra do Senhor de forma grata, abdicar do pecado como uma gratidão ao Senhor pelo que Ele nos deu. Temos que mostrar isso aos nossos alunos. Fugir da aparência do mal, fugir das práticas que os coleguinhas de escola, que aqueles colegas de escola vivem e praticam, como sinal de gratidão pelaquilo que o Senhor deu. Aí Deus recompensa dando um emprego futuro bom, dando um casamento sólido, dando uma vida familiar estruturada, porque Deus ele recompensa aqueles que buscam e que o servem verdadeiramente. E aqui nós temos esse grande exemplo, né? É verdade. E aí também a oração de Pedro, que também é uma oração de gratidão, né? Porque Isso, exercendo a gratidão pela vida daquela mulher, porque exercendo a gratidão, ele ora fervorosamente, né? isso, Porque ele ora agradecido por causa do trabalho que ela fazia. Imagine alguém que prestava um trabalho tão relevante aos órfãos e às viúvas, de repente, né, parte para a eternidade, e agora, né? isso. É E verdade. agora, quem é que vai fazer? Né? E aí, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ora fervorosamente e Deus atende a oração dele e Amém. devolve a vida dele. Ai, gente, que, ora, que lição maravilhosa, que lição maravilhosa, muito, muito linda essa lição, né? Assim, e na mesma medida nós precisamos aprender a lidar com outro lado, né? Que é com a ingratidão. Na mesma Isso, medida nós precisamos a lidar com esse ponto negativo, com esse ponto de inflexão, porque a ingratidão, né? Ao mesmo tempo em que da mesma forma como a gratidão, ela exerce um poder positivo sobre nós, a ingratidão ela faz exatamente na mesma medida o contrário. Da mesma forma como a gratidão, ela exerce, né, esse poder positivo, ela gera em nós sentimentos bons, ela gera em nós a capacidade de orar fervorosamente, ela gera em nós essa capacidade de servir ao Senhor sem nenhum interesse próprio, sem nenhum interesse individual e peculiar, ela exerce em nós a capacidade de servir ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso fervor, como diz o apóstolo Paulo, de espírito, alma e corpo, com toda a nossa intensidade, né? Como a irmã de Lázaro, como Maria, colocando em Cristo
todas as nossas posses, toda a nossa adoração, todo o nosso coração, todas as nossas forças, na mesma medida, a ingratidão ela exerce um poder negativo sobre nós, né? Isso. Ela exerce, ela desenvolve em nós sentimentos ruins, sentimentos negativos, ela produz em nós aí no campo biológico hormônios ruins, ela produz em nós toxinas ruins que inflamam o nosso corpo, que produzem enfermidades, é, na mesma medida. Isso também cientificamente comprovado, né? Ela produz em nós depressão, ela produz depressão biológica, né? Aí não só, não depressão espiritual, mas depressão biológica. A ingratidão, ela vai atuar em nosso coração com a ausência de perdão, com a ausência de bondade, com a ausência de empatia, e ela vai gerar em nós toda uma ausência de sentimentos significativos para o exercício da vida humana, da vida social e comunitária, que vai atrapalhar toda a nossa comunicação e toda a nossa vida social e trazer para a nossa vida todo um embaraço, né? Que atrapalha a nossa família, atrapalha a nossa vida no trabalho, atrapalha a nossa vida na escola, atrapalha a nossa vida na universidade, atrapalha a nossa vida na igreja e confunde todo o nosso entendimento acerca da palavra de Deus e acerca de todo de todos os valores humanos e de todos os valores bíblicos e princípios morais, tudo. A ingratidão, ela mexe com todo o nosso, com toda a nossa cadeia, né, de valores humanos e morais. Isso é um fato, né? O amor, o sentimento de ingratidão é resultado da falta de amor para com o próximo. Quando se pratica a ingratidão com alguém que lhe praticou bem, isso gera perda de comunhão e confiança entre as pessoas. Não podemos fazer com o próximo aquilo que não gostamos que façam conosco, né? Isso. Em nossos dias encontramos muitas pessoas que, mesmo após a nossa ajuda, agem conosco como se nunca tivessem nos conhecido. Nessa situação, você deve entender que o que você faz como cristão será recompensado em glória. E esse sentimento de ingratidão, né? Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta das pessoas, ele nos afasta das pessoas que nós amamos, né? E até porque eu acho que o ingrato ele nem consegue amar, né? Sim. Então, nós precisamos trazer essa reflexão com, com ênfase, né, para os nossos alunos, trazer de fato essa reflexão para que eles entendam a importância desse sentimento, né, porque a ingratidão ela gera o egoísmo, o egocentrismo, Isso. a soberba, né, a ingratidão ela é só um ponto, É. que, que daí partirá toda uma cadeia, né, de eventos que gerará para uma vida de insucesso. Muitas vezes, os nossos alunos, é, isso é até importante nós passarmos para eles, que eles estarão inseridos em um cenário, em um contexto escolar, amizades, colegas, que não comungam e não praticam da prática da gratidão, não vivem a gratidão. E isso acaba sendo um estímulo para eles, para que eles não desenvolvam e não exerçam essa prática tão importante que nós vimos durante esta aula. Então, nós temos que mostrar para eles que só o fato de nós não sermos gratos, nós já estamos sendo ingratos. Já por não ser grato pelo aquilo que recebemos, já estamos demonstrando a ingratidão. E nossa sociedade, os nossos, essa geração que está surgindo e uma geração que já está se desenvolvendo é uma geração mais individualista, uma geração mais com menos relações interpessoais. E isso, se não exercitado, pode desenvolver a ingratidão, porque vai te achar que o eu posso, o eu consigo, o eu consigo fazer. Mas, a partir do momento que nós entendemos que somos dependentes de Deus, a partir do momento que nós passamos para os nossos alunos, ó, você é dependente de Deus e tudo que você tem é pela graça, isso tudo vai ser revertido em gratidão.
Então, o exercício da gratidão é importantíssimo. Por quê? Porque a nossa geração, muitos, não falo todo, né? Porque falar tudo seria um extremismo, mas eu digo parte da nossa geração, parte dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes, estão começando a se desenvolver enquanto homens e mulheres baseado em um sentimento exclusivista, um sentimento é, mais sozinho, um eu consigo, um eu posso. E nós sabemos que o Evangelho não nos mostra isso. O Evangelho, desde o início, mostra a dependência de Cristo em relação a Deus e a nossa dependência em relação a Cristo. Então, temos que mostrar para os nossos alunos que temos que exercer a gratidão, porque a ingratidão, porque a prática da ingratidão é prejudicial, como a senhora bem falou, tanto para o nosso corpo físico e também para a nossa vida espiritual. E que dentro dessa comparação, o espiritual ele tem uma importância muito maior, porque sem o espiritual, nós não teremos a vida eterna, que só é garantida por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Amém, amém. Seria interessante até, né, se o professor conseguir levar para a sala de aula alguma comprovação, né? Com certeza tem, é, estudos que colaboram, né, estudos científicos que colaboram essa afirmação de que sobre o exercício da gratidão em relação às questões biológicas, para que porque como eles estão estudando em um tempo, né, em que essa biologia ela é muito reafirmada na escola, né, eles estão em uma fase em que a biologia é muito reafirmada na escola, seria interessante para que eles entendessem que a Bíblia, né, é científica, a palavra de Sim, Deus é ciência também, né? Então, a palavra de Deus também é ciência, para que eles tenham o entendimento, né, de que quando Deus fala do ser humano, ele não fala de um ser que está desassociado do corpo, alma e espírito. Nós estamos falando de uma coisa só. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo são um, nós, né, corpo, alma e espírito, somos também só um, né? Nós também somos um, corpo, alma e espírito. Somos três e somos um. Assim como Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né, são três também em um. Então, seria interessante que o professor levasse também para a sala de aula algum dado informativo que comprove, né, essa afirmação de que o exercício da ingratidão, né, produz toxinas e hormônios ruins que prejudicam o nosso corpo no campo biológico. Então, eu desejo a vocês uma excelente aula, em nome de Jesus. E para vocês, seja uma bênção, que essa aula seja edificante, assim como foi para a minha vida, em nome de Jesus. Estudar essa lição foi uma bênção. isso. Estar aqui com vocês, então, foi ainda mais. Eu me sinto regozijada nesse momento em que estou aqui conversando com vocês, conversando aqui com o irmão Mateus, ouvindo o irmão Mateus, então, olha, meu coração se enche de alegria, assim. O Espírito Santo de Deus estava conosco aqui enquanto nós Glória. estávamos aqui aplicando essa aula, em nome de Jesus. O Espírito Santo certamente está conosco aqui. Vocês fiquem com Deus. A paz do Senhor para todos vocês. Irmão Mateus, Queremos, querido professor, querida professora, desejar a você que por meio dessa aula, por meio dessas dicas, que tenho certeza que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que foi o Espírito Santo que concedeu aos nossos corações o que estudar, o que querer trazer para esta aula. Espero que seja uma aula edificante, uma aula abençoada, e que o Espírito Santo esteja presente e que abençoe a sua vida e a vida dos seus alunos em nome de Jesus. amém, amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém?